A paz e a misericórdia, amados irmãos, vamos falar sobre o pecado. A entrada do pecado no nosso mundo, ele revelou a nós algo que a gente não parou para analisar ainda. Deus possuía dois atributos magníficos, mas enquanto havia a perfeição em todo o reino, nos céus e na terra, esses dois atributos se mantiveram ocultos. Afinal, não haveria como manifestá-los, uma vez que não existia pecado no mundo. Com a entrada do pecado no mundo, para você ver que até mesmo os nossos pecados magnificam a glória de Deus, você vai entender por quê. Perceba que quando o pecado entra no mundo, dois atributos de Deus, até então desconhecidos, passam a ser conhecidos de uma forma clara: a graça e a misericórdia do Senhor. Até mesmo a maneira como Deus lida com o pecado, Ele nos mostra que a graça abunda, como diz as Escrituras, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Até mesmo. E por que isso? A graça não poderia ser conhecida juntamente com a misericórdia, uma vez que não houvesse erro, uma vez que não houvesse pecado. Não haveria como demonstrar a graça, não haveria como demonstrar a misericórdia sem o erro existente. Somente na maneira de Deus lidar com nós pecadores é que foi manifestada a graça e a misericórdia de Deus. Certa vez, ouvindo uma pregação do Paul Washer, ele disse que se gloriaria até mesmo nos pecados dele. E aquilo ficou me incomodando. Eu falei, eu não entendi isso. E em oração, buscando, falei, até que a resposta nos foi revelada. Até porque nas Escrituras, amado irmão, é importante dizer isso. Acerca das Escrituras, não existe uma grande sacada que você está lendo as Escrituras e de repente você, eu vi algo que os outros não viram, sabe? E você se engrandecer com aquela visão ou aquele entendimento. Perceba que com as Escrituras você nada pode ver se não lhe for mostrado. Tudo que você vê na Escritura, lendo um versículo, algo que você não viu antes e que agora lhe é revelado, entenda que se você viu agora, é porque lhe foi mostrado tal atributo daquele versículo que não estava demonstrado claramente para você. A presença do pecado neste mundo também revelou a nós dois atributos de Deus: sua graça, sua misericórdia. Uma vez que o salário do pecado é a morte, porque eu estou respirando, eu pequei, então eu mereço morrer. É claro que mereço, eu não tenho a mínima dúvida disso. É claro que eu mereço a ira de Deus, porque assim diz as Escrituras, que o pecado tem como recompensa a morte. Quer que deposite o seu salário amanhã, amado irmão? Sabes que não. Entende? Ninguém deseja morrer, mas o pecado vai conduzir você à morte. Perceba que a graça maravilhosa do nosso Deus está presente em todos nós, porque eu acordei hoje de manhã e ao perceber que estava vivo, eu sinto a graça do Senhor ao meu redor, uma vez que eu não mereço estar acordado. Sabe? Até mesmo quando eu vejo pessoas que adoram a Satanás, com crucifixo de cabeça para baixo, tatuagens e blasfemando contra Deus, e eu continuo vendo ela respirando, eu glorifico a Deus. Por quê? Porque qualquer um de nós que tivéssemos um inimigo, e esse inimigo agredisse-nos, e nós tendo o poder para detê-lo, nós o deteríamos, mas não. Deus, na sua magnitude, na sua graça abundante, permite que satanistas vivam, permite que ocultistas vivam, permita que blasfemos continuem vivendo, sabe? Aí nisso está manifestada a graça abundante do Senhor. Mesmo pessoas que estão perdidas em adultério, em prostituição, em lascívia, em imoralidade, e levantando toda e qualquer calúnia contra Deus, blasfêmias e heresias contra o nosso Deus, elas continuam acordando toda manhã. Glorifique a Deus por isso, amados. Olha a graça de Deus abundante, até mesmo sobre os inimigos. Porque o sol do nosso Senhor nasce todos os dias, sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e injustos, diz o Senhor. De modo que a nossa bondade deve exceder a bondade do mundo, porque a graça do Senhor está sobre nós e está sobre eles. Então, quando você for panfletar, como eu panfleto, e a pessoa se sentir agredida com a palavra de Deus e dizer coisas que não deveriam, cale-se e glorifique a Deus em pensamento, porque aquela pessoa continua respirando apesar da sua rejeição para Deus, apesar da sua entrega a tantos pecados que hoje estão aflorando como regra em nossa sociedade. Ela continua respirando. O ar que pertence a Deus, a coisa criada não percebe que nós, enquanto criaturas, dependemos da coisa criada para existir. São soberbos, orgulhosos, altivos. E a Escritura diz que o Senhor olha dos céus para a terra à procura de soberbos, altivos e orgulhosos para abatê-los. E abaterá. O maior exemplo que temos na Bíblia de soberbo e arrogante nós podemos conhecer. Você observa aí Nabucodonosor, sabe? Observe, leia o livro de Daniel, leia a história de Nabucodonosor e perceba como aquele homem termina glorificando a Deus.
Então, amado, quando você vê pessoas assim, ao invés de sentir raiva ou qualquer outro sentimento ruim que tenta tomar, porque é isso que a carne quer que você sinta, um sentimento ruim e acerca daquela pessoa, não, pelo contrário, glorifique a Deus, glorifique o seu Deus magnífico que dá o ar para aquela pessoa respirar, apesar da postura dela diante dele. Isso é graça, graça abundante. E mostre essa graça onde quer que você for, amado. Seja gracioso para com as pessoas. Eu conheci uma pessoa que estava reclamando, dizendo que estava cercado de pessoas injustas e pessoas ingratas, que não agradeciam pelo que ela fazia para as pessoas, os parentes eram ingratos e fazia, se sacrificava, e as pessoas todas diziam, ela estava esperando algum tipo de recompensa ali, sabe? E eu disse a ela claramente, falei, amado, olhe para os Deus dos céus e agradeça, você está numa academia da graça, como diz 2 Timóteo 2:1, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Crescer em graça, crescer em sabedoria. Perceba que ao estar cercado de pessoas ingratas que não merecem a bondade que você faz, os favores que você faz, você está numa academia de graça. Bem-vindo, porque Deus faz isso todos os dias para todos nós. Todos nós não merecemos acordar, não merecemos o ar que respiramos, a comida que comemos ou a água que bebemos, não merecemos. Então, se você está numa situação em que no seu trabalho as pessoas são ingratas, entenda, seja gracioso para com elas, faça a elas aquilo que elas não merecem. Somente assim você crescerá em graça, crescerá e entenderá a graça de Deus. Seu entendimento será aberto, então você compreenderá verdades que até então você não compreendeu. Você vai compreender as verdades do Senhor e verdadeiramente caminhar na terra como ministro do Altíssimo, buscando ser semelhante a Ele, mostrando a sua abundante graça para pessoas ingratas, porque é para elas que a graça verdadeiramente banha e recobre o tempo todo. São elas. Eles não levantam a mão para dar graças a Deus, eles não agradecem ao Senhor, não deram graça a Ele, sabe? Negam a sua existência e dizem coisas absurdas sobre o nosso Deus. Mas ainda assim, Deus é manifestado, a glória de Deus é manifestada nessas pessoas, de maneira que elas continuam andando, caminhando, respirando, e até mesmo com uma saúde perfeita, não é? Muitas vezes com uma saúde melhor do que a de pessoas que servem a Deus. Isso é graça, e glorifique a Deus por isso. E busque crescer em graça. Ah, meu vizinho não merece aquilo, pois eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser gracioso para com ele. Ah, o meu irmão não merece isso, mas eu vou fazer. Por quê? Porque eu quero ser gracioso para com ele. Isso é agradável ao Deus dos céus. Ah, eu quero fazer, o meu patrão não merece isso, ele me explora, pois bem, eu vou fazer. Por quê? Porque isso é agradável para o Deus dos céus, uma vez que a própria Escritura nos lembra, amado, que devemos servir ao nosso Senhor da terra, ou seja, o nosso patrão, a pessoa que exerce autoridade sobre nós no nosso trabalho, como se fosse ao Senhor e não como a homens. Por quê? Porque uma vez que essa pessoa é ingrata e não oferece a você aquilo que você verdadeiramente procura, que você merece segundo a sua ótica, glória a Deus por isso, porque o seu tesouro está nos céus, o galardão seu está crescendo lá. Quanto mais você faz coisas aqui e as pessoas não lhe devolvem o que você faz, mais o seu galardão se acumula nos céus. Agora, se você faz as coisas aqui e as coisas simplesmente fluem da forma como lhe agrada, então que galardão terá para ti no céu? Tá bom? Fortifique-se na graça de Cristo Jesus e perceba que a graça do Senhor é abundante em todo o reino. Observe que Deus verdadeiramente é bondoso para com os maus e glorifique-o por isso, porque nós não somos bondosos com os maus, não é mesmo, irmão? Devemos aprender a ser. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Que no próximo vídeo a graça maravilhosa do Senhor tenha nascido em seu coração e crescido ao seu redor, para que você deixe as pessoas sem palavras, uma vez que elas são más com você e você é bondosa para com elas. Uma vez que elas são ingratas com você e você vai lá e faz de novo ainda melhor do que da última vez. Você não retalha na mesma moeda. É dessa maneira que glorificaremos ao Senhor nosso Deus. Porque certa vez um homem muito sábio disse que devemos pregar o Evangelho em todo o tempo. Em todo o tempo. E se preciso for, use palavras. A verdadeira pregação do Evangelho não é feita com palavras, mas com a maneira como você vive no seu dia a dia. Não é feita aos domingos ou aos sábados. Ela é feita de segunda a sexta no seu trabalho, na faculdade, na escola, refletindo a glória daquele Deus que você serve, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Criador dos céus e da terra, bendito eternamente. Amém.
É para Ele que você deve caminhar, é em direção a Ele que você deve viver. Em tudo. Seja buscar, entenda que você deve se conformar à imagem de Cristo, tenha isso como valor, em suas orações clame ao Senhor para que Ele lhe conforme segundo a imagem do Filho dele. Deus seja louvado pela sua vida e até o próximo vídeo, crescendo em graça para a honra e glória do nosso Deus que nos resgatou de nossa vida pecaminosa e nos resgatou de uma inimizade contra Deus e nos transformou em seus servos. Oh Senhor Deus, obrigado. Muitas pessoas se gabam por trabalhar em grandes empresas na terra. Eu me alegro, Senhor, porque sou servo do Altíssimo. Para que me gabar de trabalhar em empresas grandes da terra quando tudo aqui é temporal? Nós servimos ao Eterno e temos a eternidade, porque essa é a promessa dele. Perceba como a promessa de Deus é um fato que está esperando apenas o tempo apropriado para acontecer. Tenha isso em mente, é um fato. A palavra do Senhor, a promessa dele é um fato. Apenas o tempo certo está chegando para acontecer. Em breve estaremos sentados à mesa do Senhor, as bodas do Cordeiro. Está próximo, amado. Deus te abençoe e até lá.